Mensagens transformadoras. Acesse o nosso canal do YouTube e ouça a Palavra de Deus. Facebook, Mensagens Transformadoras. Acesse também YouTube e Facebook, Servo de Deus Cláudio Martins. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus Cristo quer te salvar. Ouça agora a Palavra de Deus. A verdade conhecer, por homens cheios de vontade de anunciar o amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Deus seja louvado. Hoje é dia 3, ou melhor, dia 4 de setembro de 2017. Deus trouxe a sua palavra em 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Lemos com a guia de Deus e a ajuda do Santo Espírito. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufé, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Silo, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Silo, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor.
Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém, Senhor Jesus. Santo Deus que habita nos céus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, estamos diante do Senhor para ouvir a tua voz. Que teu Santo Espírito venha falar aos corações e que a tua mão, Senhor, venha estar estendida sobre cada ouvinte. Que o Senhor venha socorrer estas almas, a libertá-los daquilo que não te louva, a curar as enfermidades do coração e libertar, se possível, das enfermidades da carne. Que o Senhor venha receber esta voz de oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Samuel escreve que havia um homem chamado Eucana que tinha 2 esposas. Não que fosse da vontade de Deus o homem ter 2 esposas, mas Deus permitia tal situação. E Eucana tinha 2 mulheres. Assim como Jacó também teve 2 mulheres, Eucana tinha 2 esposas, que hoje isso é permitido. Hoje é totalmente permitido que o homem tem que ser marido de uma só mulher. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. E Eucana tinha 2 esposas. Uma era a Penina e a outra era a Ana. Só que Ana era estéril. Deus havia fechado a sua madre, ou seja, Deus não permitiu que ela se engravidasse. O seu útero talvez tivesse algum problema, e ela era estéril, como Sara foi estéril, como Rebeca foi estéril, como Raquel foi estéril, assim também Ana foi estéril. E nós vemos que Deus trabalha na esterilidade do ser humano. Deus trabalha no impossível da pessoa que Ele quer salvar. Deus não traz capacitados, mas Ele capacita aquele a quem Ele quer usar na sua obra. E ali estava Ana, sendo afrontada por Penina, porque Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filho. Embora, ouvinte, você seja servo de Deus, filho de Deus, mas você não tem aquilo que você deseja. E você vê alguém te afrontando porque tem aquilo e você não tem. Asaf quase se desviou porque ele viu a prosperidade dos ímpios. Ele passou a olhar com os olhos da sua carne, ele se embruteceu, se tornando como um animal. Porque ele passou a observar a prosperidade dos ímpios e olhou para si mesmo. Eu sirvo a Deus, eu não tenho nada, e aquele ímpio que nem conhece a Deus tem tudo, não sofre, não padece enfermidades, tem tudo. Assim estava Ana irritada. Assim estava Ana perturbada pelas provocações de Penina. Às vezes Deus permite as provocações em nossas vidas. Deus permite as afrontas, porque estas nos fazem crescer. Há muitos anos atrás, eu morava no fundo da casa do meu sogro. Morávamos ali eu e minha esposa e meus filhos em 2 cômodos. E nós éramos afrontados ali por ser cristãos. E na frente morava outras pessoas que eram de outra religião. E nós éramos afrontados, porque morávamos ali de favor. Mas as afrontas fizeram com que nós viéssemos a crescer, a tomar atitude, a lutar por comprar um terreno e construir a nossa casa. E as afrontas que recebemos muitas vezes ali, dias terríveis que passamos, angústias, sofrimentos, durante 11 anos, foi essas afrontas de Penina que nos fez crescer. Foram essas afrontas que nós recebemos
que nos fez com que nós viéssemos a tomar a atitude, a adquirir um terreno em outro lugar e a construir a nossa própria casa, na qual hoje nós temos paz. Às vezes Deus permite as peninas em nossas vidas. Deus permite alguma penina na tua vida e você não tem prestado atenção, mas estas provocações que esta pessoa está fazendo contigo é o que virá a fazer você crescer. Talvez você voltar a estudar, talvez você mudar de profissão, talvez você mudar de endereço, mudar de casa ou conseguir a sua própria casa. E Deus enviou esta penina para te provocar, para te fazer crescer. Se não fosse penina, Ana não teria este desejo grande no seu coração de buscar a Deus. Será que se não fosse essa luta que você passou na tua vida? Será que se não fosse esse mal-estar, este sofrimento que você agora está passando, não teria sido isso que te levou a Deus? Muita gente quer ir servir a Deus pelo amor, mas a maioria de nós vem pela dor. Eu só fui servir a Deus depois que eu tomava muita bebida, muita cerveja, e teve um dia que eu passei tão mal ali que parecia que eu ia morrer. A partir daí não bebi mais e passei a buscar a Deus. Esta foi a penina que me fez buscar a Deus. E Deus usa as peninas da nossa vida para despertar você, para tirar você desta vida miserável que você vive. E foi estas peninas que fez você sair deste lugar que você estava. E hoje você serve a Deus. Talvez você ainda não serve a Deus, você ouvinte. Mas Deus está usando alguma penina, ou vai usar alguma penina na tua vida, para que você venha derramar o seu coração perante o Senhor. Deus vai usar alguma penina para te perturbar, para te tirar deste comodismo, para que você venha a buscar a Deus e sair desta esterilidade. Raquel tinha as promessas, a Rebeca tinha as promessas de Deus. Jacó tinha as promessas de Deus. Isaac. Isaac e Rebeca, eles tinham a promessa de Deus. Mas Rebeca era estéril. Então, até um tempo eles não tiveram filhos. Levou 20 anos para ela se engravidar. Até que nasceu Jacó e Esaú de Rebeca. Deus fez a promessa para Abraão. E a sua esposa Sara era estéril. Depois nasceu nasceu Agar. Aliás, nasceu Ismael de Agar e nasceu Jacó de Sara e Abraão. Aliás, nasceu Isaac. Nasceu Isaac de Sara e Abraão. E Isaac se casou com Rebeca e levou 20 anos para que nascesse Jacó e Esaú. E depois Deus abençoa Jacó, que casou com 2 mulheres, com Raquel a mais velha, com Lia a mais velha e com Raquel a mais nova. E Lia teve vários filhos, mas Raquel era estéril também. Raquel teve 2 filhos. E depois veio a morrer. Era estéril. Como era estéril Rebeca. Como era estéril Sara. E diz o texto que Isaac, filho de Abraão, orou pela sua esposa Rebeca durante 20 anos. Deus lhes fez uma promessa, mas ele tinha que dar o seu sangue, falando no sentido figurado. Dar o seu sangue, lutar até o fim. Lutar em oração. Deus fez a promessa na tua vida, mas Ele não vai nos dar de mão beijada. Ele não vai te dar de mão beijada. Se você não pôr a mão no arado, você não vai conseguir receber aquilo que você almeja. Deus ajuda aquele que se esforça. Se dermos um passo, Deus dará um passo conosco. Mas se ficarmos parados, nada vai acontecer. Os céus só se movem quando nós agimos, andamos pela fé. Quando damos o passo. Caso contrário, nada vai acontecer. Então Deus teve que usar a penina para despertar a Ana. E talvez Deus tenha usado alguém para te despertar, para te fazer voltar. Estas perturbações, estas provocações de alguém, é Deus trabalhando, usando desta forma para te despertar,
para te fazer acordar deste sono e ir à casa de Deus, lá na casa do oleiro, para ouvir as palavras do Senhor. Deus está te despertando, ouvinte. Deus está usando alguma penina na tua vida para te acordar, para te provocar. Talvez alguém no seu trabalho esteja te provocando. É a forma pela qual Deus está usando para te levar à oração. O propósito de Deus aqui era que Ana orasse. Era que Ana isse para a casa de Deus. Não importa a situação que você esteja, vá à casa de Deus. Vá à casa do Senhor. E Penina perturbava Ana, afrontava a serva de Deus. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Deus ama você, ouvinte. Mas Ele quer que você tenha atitude. Por isso Deus usou Penina para despertar a Ana. Versículo 6. E a sua competidora excessivamente irritava para embravecer. Ou seja, queria tirar Ana do sério. Estava cutucando a Ana para que ela voltasse, para que ela crescesse. O propósito de Deus é esse. Ele usa alguém para te afrontar, para te fazer crescer. Então esta pessoa às vezes te perturba, tira a tua paz, mas é Deus trabalhando na tua vida, te colocando na fornalha da aflição, sendo tentado pelo diabo, para que você venha despertar deste sono, venha tomar uma atitude, fazer um concerto com Deus, sair desta mesmice e se converter dos seus maus caminhos para ser chamado filho e filha de Deus. E Ana era afrontada, excessivamente a irritava para embravecer. Porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Você veja bem que veio da vontade de Deus, que veio o trabalhar de Deus. Aqui diz que Deus fechou a sua madre, na parte B do versículo. Porque Penina afrontava, Deus fechou a. Deus impediu, fechou o caminho, assim como o mar estava fechado, não tinha saída no mar. Deus os levou até o mar. Não tinha outro caminho ali. Era só buscar em Deus. Tinha que buscar em Deus. Tem que se humilhar diante do teu Deus. Então Deus permitiu estas peninas na tua vida. Foi da vontade de Deus permitir deixar que Ana fosse estéril. Mas, como Deus trabalha de forma tremenda. Se não fosse esta afronta que Ana recebeu de Penina, talvez jamais teria nascido Samuel. Há coisas lindas que Deus tem para fazer nascer na tua vida. E Deus permitiu que você fosse afrontado, meu irmão, afrontada, para que você venha buscar o Senhor, derramar o teu coração diante do teu Deus. E Ele vai tirar esta esterilidade da tua vida. Talvez você se tornou um cristão seco. Não tem mais a alegria da salvação. Não está mais no primeiro amor. Saiu por caminhos tortuosos. Se tornou uma pessoa fria, uma geladeira. Está morno diante de Deus. Mas Deus não quer te vomitar. Ele está te dando uma chance para te fazer uma pessoa quente. Uma pessoa fervorosa na fé. Então Ele está usando esta penina para te afrontar, para te tirar a paz. É como aquele espírito que perturbava o rei Saul, é por parte de Deus. Só quando Davi tocava a harpa, que o espírito saía de Saul e ele tinha paz. Então Deus permitiu esta penina na tua vida, para te afrontar, para te fazer crescer, porque veio da permissão e vontade de Deus. Tudo isso que tem acontecido na tua vida. E assim eu fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, mesmo na igreja. Vai ter alguém que vai te irritar. Pode ter alguém que vai maltratar algum filho teu para te tirar a paz. Mas não desista. É Deus que permitiu essas afrontas. Porque esse é o trabalhar de Deus na vida de todos nós.
Ele permite as afrontas, as pedradas, as perseguições, para nos fazer crescer, para nos fazer voltar aos seus braços, para que nós possamos a dar vida. E Ana gerou vidas, ela teve 6 filhos, gerou vidas, não foi somente Samuel. Deus usou o seu filho Samuel como grande profeta e sacerdote. Mas Ana não teve só Samuel, teve 6 filhos, era uma mulher estéril. E Ana cantou no capítulo 2, Deus lhe abriu a madre, Deus lhe deu vidas novamente. É o que Deus quer fazer na tua vida, meu irmão e minha irmã. Deus quer que você tenha vida, que você seja cheio do seu Santo Espírito, que você faça diferença onde você mora, não esse cristão carrancudo, não esta pessoa fria, mas uma pessoa cheia do poder de Deus, para que possam sentir o perfume de Cristo, para que possam ver o seu rosto, no seu rosto o Senhor Jesus. Porque nós somos a carta lida, escrita por Deus, o sal da terra e a luz deste mundo. Deus quer que nós venhamos a dar vidas, gerar vidas. Paulo orava de tal maneira que sentia dores, como se fosse dores de parto, até que Cristo fosse formado na igreja do Senhor. É o que Deus quer de você, ouvinte, de mim, de todos nós. Que nós venhamos a gerar vidas, a sair da esterilidade. Quanto tempo que você está nessa situação? Talvez já faz muitos anos. Nunca mais escorreu uma lágrima dos teus olhos. Se tornou uma pessoa fria, seca, amargurada, amargurado, frios na fé. Mas Deus está te despertando. Foi por isso que Deus colocou a Penina na tua vida, para que você venha voltar para os braços do Senhor. E Ana derramou o seu coração perante Deus. É só Jesus na nossa vida. Derrama o teu coração perante o Senhor. Ele vai tirar toda esta esterilidade. A esperança para você, ouvinte. Mesmo a árvore que se ela for cortada, mas se ela estiver próximo das águas, ao cheiro das águas ela brotará, Deus fará dar vida novamente. Talvez você tenha sido cortado, tenha se afastado dos caminhos do Senhor, e se tornou uma pessoa estéril, sem vida, uma figueira seca. Mas há esperança para você. Ao cheiro das águas, ao cheiro do perfume de Cristo Jesus, a sua vida sairá desta sequidão, a tua vida sairá desta vida vazia, desta vida estéril que você tem vivido, porque o cheiro das águas te fará dar vida novamente. Foi o derramar das lágrimas de Ana que fez com que Deus ouvisse a sua oração. Foi as palavras de Ana que nem saíam vozes, mas o balbuciar dos seus lábios, o mover dos seus lábios, porque a oração foi feita do seu coração, e a oração que Deus ouve, que Deus recebe, é a oração que é feita do nosso coração, porque Deus não vê o homem como o homem vê, mas Deus sonda o coração. Deus vê o interior de cada ser, de cada servo e serva dele, de cada pessoa. Ele vê lá dentro. Não adianta orarmos com palavras, mas se o nosso coração não estiver sendo verdadeiros diante de Deus, é uma oração inútil e não sobe para o trono de Deus. E assim Ana derramou o seu coração, porque Deus acertou em cheia. Deus acertou no alvo. Deus sabe como nos atingir. Deus sabe como trabalhar em nossas vidas. E Deus mexeu na ferida de Ana. Deus mexeu no ego de Ana, lá dentro da sua alma, no desejo do seu coração, porque ela via que Penina tinha filhos e ela não tinha filhos. Então Deus trabalhou no coração, Deus estava despertando Ana, permitindo essas afrontas, permitindo todas essas aflições que ela passou, essa perseguição, para fazer ela crescer, para despertar. Deus não quer te ver infrutífero,
Deus não quer te ver sem visto, sem vida, mas Ele quer que você resplandeça, que você o glorifique, que você brilhe como uma luz nesta terra, que seja cheio de vidas e não estéril. Mas para ter vidas, temos que buscar a Deus, temos que derramar o nosso coração perante o Senhor. Por isso Deus permitiu estas peninas, para te provocar, para te irritar, para que você venha despertar deste sono. E você veja que Ana foi ao templo, mesmo sendo provocada lá no templo, mas ela derramou o seu coração perante o Senhor. Mesmo o sacerdote, achando que ela estava embriagada, ela não deixou de buscar a Deus, ela pôs este foco na vida dela. Tenha foco na tua vida, ouvinte, de buscar a Deus. Não importa se o diabo venha se levantar contra você, alguém bate na porta, cai alguma coisa na tua casa, a hora que você está de joelhos orando, repreenda este espírito maligno e continua orando, ainda que sem palavras, mas no pensamento. Ore o tempo todo, não permita que o diabo tire você do lugar de oração, porque ele vai fazer de tudo para nos tirar da oração, mas persista, prossiga para o alvo, para Cristo Jesus, o soberano prêmio da nossa fé. Cristo Jesus, continua insistindo na oração, batendo na porta, porque a porta vai se abrir e Deus vai te tirar desta esterilidade e vai te dar vida. Diga ao fraco, sou forte. Diga ao fraco, sou forte. Seja forte, meu irmão e minha irmã. Seja forte, porque Deus é a nossa fortaleza. É Ele quem nos capacita. Ele pega aquele que não é nada, que é desprezado como um sapato velho, e faz dele um servo dele, cheio do poder de Deus. É o que Deus quer fazer em tua vida, em nossas vidas, nos tirar da esterilidade. Busque a Deus em oração. Vá à casa de Deus. Não importa quem te afronte, não importa o quão o diabo nos afronta, mas continue lutando, porque para entrar no reino de Deus se faz violência. Se esforce, só quem se esforça se apodera dele. Só quem se esforça. E Ana se esforçou. Ainda que o sacerdote achava que ela estava embriagada, achou que ela era filha de Belial, que bebia, porque Ana não tinha mais palavras, de tanto que ela estava amargurada de espírito, mas ela derramou seu coração perante Deus. Talvez você esteja amargurado e amargurada de espírito, meu irmão e minha irmã. Acabou as esperanças, está desempregado, não tem nada na tua casa, mas lembra que aquela viúva que ia perder os seus filhos, já tinha perdido seu esposo. Ela foi até atrás do homem de Deus, de Eliseu, e Deus multiplicou. Ela teve que correr, que se virar com vasilhas, porque o azeite não ia parar, até que acabou as vasilhas. Aquela mulher tomou uma atitude, ela ia perder os seus filhos. Talvez você já perdeu o seu emprego, ou vai perder alguma coisa na tua vida, mas busque a Deus. Busque a Deus, que Ele vai multiplicar na tua casa, que Ele vai abrir portas na tua vida, assim como Ele fez com aquela viúva. Ela tomou uma atitude de buscar o homem de Deus, que Eliseu representava a Deus. E ela correu atrás com seus filhos, correram atrás de vasilhas. Tanto azeite que saiu daquela botija dela. Deus pode multiplicar o que você tem na tua casa. Assim como Ana buscou a Deus e saiu da esterilidade. Saia da esterilidade. Deus vai transformar a tua vida. A esperança para você, ouvinte, não fica nessa mesmice. Olha, vigie e observe as coisas. Observe as coisas que têm te acontecido. Estas afrontas, esta perseguição é permissão de Deus para você despertar deste sono e buscar ao Senhor. Deus seja louvado. Amém. Graças a Deus, Senhor. Desperta esta pessoa que dorme, Pai. Pelo teu poder, Pai, usa as peninas para nos fazer crescer. Que o Senhor venha fazer com que venhamos a dar frutos e o nosso fruto permaneça, para que o nosso gozo, a nossa alegria em Ti seja completa. Receba esta voz de oração, em nome de Jesus. Amém.